senhores, vamos a mais nossos vídeos de revisão sobre logaritmo. O nosso 11º vídeo sobre essa revisão, para nossos alunos que estejam com dificuldade. Então, senhores, neste vídeo, mais uma vez, faremos aplicação ou aplicações de alguma dessas condições da definição de logaritmo, bem como de suas propriedades e decorrências da definição. Então, em vídeos passados já fizemos o comentário de todas essas condições, ou seja, definição, propriedades e decorrências de definição. Senhores, vamos aqui ao nosso primeiro vídeo, ou a nossa primeira questão comentada do 11º vídeo sobre logaritmos. Camila possui um capital de R$10.000 que investe a juro composto de 6% anualmente. A taxa 6%. Vem a pergunta: qual o tempo aproximado em ano ou em anos para acumular R$20.000 na sua conta? É pedido para você adotar o logaritmo decimal de 2, sendo 0,310, ou então o logaritmo decimal vamos usar apenas o LG de 2, valendo 310 milésimos, e o logaritmo decimal de 1,06, ou então inteiro 6 centésimos, valendo 0,025 ou 25 milésimos. Então, senhores, temos aqui pela frente uma questão que envolve o juro composto e ainda além disso envolvendo logaritmos. Então, senhores, vamos aqui à nossa missão. Vamos, em primeiro lugar, tomar os dados do problema. A Camila possui R$10.000 que aplica, digamos, a uma taxa anual 6% ao ano. Se vamos, em geral, senhores, usar juro composto, usamos a taxa na condição decimal, no nosso caso, 6% é o 6 sobre 100, que podemos escrever como 0,6. E, além disso, o pedido do problema é o tempo. E se vamos aplicar a taxa em ano, né, necessariamente esse tempo anda juntinho com a taxa, ou seja, possui a mesma unidade, que no caso é ano. E, além disso, senhores, um detalhe para a gente ganhar um tempinho. O problema pede, em outras palavras, o montante. Quando é que esses R$10.000 vai atingir um montante de R$20.000? Ora, podemos trabalhar bem prático o seguinte: se o capital aplicado é 10.000 e o montante, podemos dizer, é o dobro do capital, podemos trabalhar com o montante, senhores, sendo 2 vezes o C. Lógico, querendo, continua com o capital sendo 10.000 e o montante 20.000. Bom, então vamos aqui chamar a fórmula do montante no juro composto. Senhores, é uma fórmula que é largamente usada não só no problemas de juro composto, como em vários outros problemas mais ou menos dentro dessa estrutura. Ora, no nosso caso, vamos usar ou substituir o que é possível. Temos que o montante, repetimos, vamos usar o 2C, o capital permanece sendo C, né? E a taxa é o 0,6. Aí fizemos as possíveis substituições. O expoente inteiro, né? E o montante equivale a igual ao capital, que multiplica 1 mais o I elevado ao T. É a fórmula do montante do juro composto. O T, que é a nossa meta, expoente, é a nossa meta, o T é a nossa meta, ele está como expoente do parênteses. E esse I, doutores, só podemos usá-lo na condição decimal, na fórmula do montante, ou do montante em juro composto. E aqui fizemos. Bom, vamos fazer aqui um detalhe, né? Ó, temos 2C e C que multiplica o parênteses. Então, senhores, para facilitar um pouquinho, podemos dividir essa equação, essa igualdade por C, e operar o 1 mais o 0,6. Então, ficamos com 2, em outras palavras, cancelamos o C nos dois membros pelo efeito dessa divisão, e operamos o 1 mais 0,6, que ficamos
1,06 elevado a t. Bem, gente, temos o que pela frente? Uma equação exponencial em t. Para chegarmos então ao final do problema, já que não temos condições de igualar, né, senhores, essas duas bases, que uma base é 2 e a outra é 1,06, equação exponencial do tipo mais simples, o que é que o senhor faz? Vamos chamar esses dados importantes aqui do problema. No caso, vamos usar uma propriedade logarítmica, ou seja, vamos usar o logaritmo em ambos os membros da equação. Logaritmo na base decimal, que vamos usar o LG apenas, repetimos. Então, usando o LG nos dois membros, ficamos com LG de 10, o logaritmo decimal de 2, melhor dizendo, igual ao logaritmo de 1,06 elevado ao t. Olha, gente, o que vamos fazer agora para chegar ao pedido do problema, que é o t? Vamos operar ou usar aqui uma das propriedades logaritmo, a propriedade da potência, né? Vamos trazer, no caso, esse t, antecipar o símbolo do log. Os demais repetimos. E assim está feito. Ora, a nossa meta está já em produto. Ora, se o log de 1,06 está multiplicando lá no segundo membro, onde nós temos o pedido, que é o t, ele vem a dividir o segundo membro, o primeiro membro. Então, senhores, podemos fazer o que também nessa equação, assim como fizemos para C, dividimos a equação por C, se a nossa meta é o t, e o logaritmo de 1,06 é quem está atrapalhando a vida do t, vamos dividir a equação justamente por ele. Então, vai ficando log de logaritmo decimal do 2 sobre o logaritmo de 1, logaritmo cancelar com esse. Em outras palavras, ficamos com o isolamento do t, sendo o LG, repetimos, de 2, sobre o LG de 1,06. Bom, gente, temos o t isolado. Para chegarmos ao final, vamos usar os seus respectivos valores, ou seja, o LG de 2 é o 0,30, desculpa, o 0,310, sobre o logaritmo de 1,06, que é o 0,25. Senhores, fazendo essa continha aqui, né, chegamos a 12,04. Como ele está pedindo o tempo aproximado em anos, né, chegamos então a quem, senhores, a poder usar aqui o tempo aproximado em anos, para que o capital de R$10.000 dobre, né, a uma taxa de 6% ao ano, aproximadamente, né, ele gasta ou leva 12 anos. Então, senhores, um problema sobre o juro composto, ou a ideia, né, de uma aplicação com logaritmos. Senhores, vamos a um bem parecido com o anterior. Nós temos agora o número inicial de bactérias presente em uma cultura é de 10.000. Número de bactérias no início. A função que expressa o crescimento dessas bactérias é dada pela n de t igual ao n0 vezes 2 elevado a t sobre o 30. Essa é a função do crescimento das bactérias. Onde o n0 indica ou representa o número inicial das bactérias, que nós já temos, que é o 10.000, e o t, senhores, nós vamos trabalhar com ele em minutos. Bom, próximo a quantos minutos o número de bactérias atinge 100.000? É pedido para você adotar o logaritmo decimal de 2 valendo 0,310. Bem, gente, aqui nós temos as opções. Então, vamos solucionar, vamos chamar aqui os dados do problema. Conforme a citação do problema, o N0 representando o número inicial de bactérias, né? No tempo inicial, vem ser de 10.000, que temos. Ora, nós temos a função desse crescimento. Então, nós vamos substituir, ó, esse N0, que nós temos o valor dele, fica melhor da gente trabalhar logo, né? Então, essa função, podemos trabalhar com ela
nessa estrutura do enunciado do problema como sendo 10.000 vezes o 2 elevado a t sobre o 30. Senhores, ele pede o quê? Ele pede o tempo, no caso em minutos, né, para que as bactérias cheguem a um total de 100.000 bactérias. Então, gente, para chegarmos ao final do problema, e temos que usar o logaritmo decimal de 2, sendo 0,310, vamos chamar o seguinte, vamos aplicar, ou seja, nós temos o quê? Que o NT é igual, a função, né? Já na dependência de 10.000, é 2 vezes 2 elevado, 10.000 vezes 2 elevado a t sobre 30. Ora, mas ele quer quem, senhores? O valor do tempo para que isso aqui atinja 10.000. Ora, se o n de t é essa expressão e o n de t é 100.000, então nós vamos substituir o de 100.000 no lugar do n de t. Ficamos então com 100.000 igual, repetimos o restante. Olha, gente, já temos o que pela frente? Uma equação que depende apenas do pedido do problema, que é o t. Uma das maneiras de concluir, podemos dividir essa equação por 10.000. Vai ficando, ó, 100.000 dividido por 10.000 dá 10, igual, cancelamos, 2 elevado a t sobre 2 elevado a t sobre o 30. Vamos colocar esse pedido do problema logo aqui no primeiro membro, ou seja, ficamos com 2 elevado a t sobre 30, motivo, cancelamos o 10.000 com 10.000, e o segundo membro, que passou a ser o primeiro, né, que era o primeiro, melhor dizendo, 100.000 dividido por 10.000 é o 10. Olha, gente, que temos, mais uma vez, equação exponencial do tipo mais simples. Não temos condições nunca de igualar essas bases. Então, chegou a hora de quem, gente? Usarmos o log. Ou seja, vamos usar o logaritmo decimal, que estamos representando por LG, nos dois membros. Ou seja, vamos ficando com LG do 2 elevado a t sobre o 30 igual a LG do 10. Ora, aplicando a propriedadezinha aqui da potência ou do tombo, né? Ficamos com T vezes o LG igual a log de 10 na 10. Mas quem é log de 10 na 10, senhores? Logaritmo de A na A, com as devidas condições de existência, é 1. Então, esse aqui vai valer 1, né? Logaritmo de 10 na base 10. Ou seja, senhores, podemos dizer que fica T sobre 30 vezes o logaritmo decimal do 2, igual a 1. Chegou a hora da gente começar a batalhar por este T. Senhores, vamos o quê? Uma das maneiras, esse 30 aqui poderia passar multiplicando, mas aqui podemos fazer o quê? Uma maneira bem diferente, multiplicar os dois membros da equação por 30. Dá para a gente cancelar esse 30 com esse 30, e 1 vezes o 30 dá o 30. Olha, ficamos então com T vezes o LG de 2. O 30 cancelamos com o 30 devido multiplicarmos ambos os membros da equação pelo 30. E aí, senhores, para determinar o valor do T, que é o problema, vamos fazer o quê? Trazer o LG de com na dependência de 30 dividido por 0,301. E aí, então, senhores, podemos citar que isso, nesta divisãozinha, o tempo fica a depender de 99,66. Tem uma falhazinha aqui, né? Que no lugar de ser logaritmo de 2, 31, 0, tá 301, desculpa aí a falha, continua valendo 310. Senhores, vamos a um outro problema bem interessante. O Ed comprou uma vaquinha que engorda 10% ao mês. Em quanto tempo ela vai dobrar seu peso? Citação dos logaritmos, de 1,1 na 10 é o 0,401, 0,041 e o log de 2, o 301. Senhores, vamos então usar aqui uma chamada bem importante, ó. Muitos desses problemas, é só você fazer uma pequena transformação de linguagem, dá para você aplicar quem aqui, senhores?
a fórmula do montante de juro composto. Olha, como vamos fazer isso? O processo do peso da vaquinha inicial, vamos chamar o capital. O capital fica valendo o peso inicial da vaquinha. Ora, ela vai engordar 10% ao mês, é a nossa taxa. E na decimal é o 0,1. Temos mais que o pedido do problema, é o tempo para ele dobrar, a vaquinha dobrar o seu peso. Vamos trabalhar aqui com meses devido à taxa está ao mês. E no mais, senhores, o montante vai ser quem? O dobrado do peso. O dobrado do peso é 2 vezes o peso inicial. Se o peso inicial é o P índice 0, o montante sendo 2 vezes este peso, ficamos com 2 vezes o P0. E aí, senhores, para concluir o problema, é só substituir, né? O M é o nosso 2P0, o capital é, no caso, o peso inicial. Repetimos aqui o 1 mais a taxa. Repetimos, sempre em juro composto você usa a taxa no decimal elevado a t, que é o nosso problema. Senhores, dando aqui uma ajeitadinha nessa equação, começamos ou podemos dividir a equação por P índice 0, ficamos com 2 igual. Também cancelamos o P índice 0, 1 mais o 0,1, ficamos com 1,1 elevado ao t. Senhores, para concluir o problema, vamos chamar o logaritmo, os logaritmos dados acima. Para isto, você aplica logaritmo em ambos os membros da equação. Assim sendo feito, fica log de 2 igual ao logaritmo de 1,1 elevado ao t. Ambos na base 10, conforme os dados acima. Gente, isolamento do t, mais uma vez, antes disso, vamos tombar o t. Ficamos com log de 2 igual a t vezes o log de 1,1. Isolamento do t, podemos dividir essa equação pelo LG de 1,1. Fica, ou ele vem a dividir o primeiro membro, e aqui fica apenas o t, né? Que já dá para a gente cancelar. Ou seja, podemos citar que o t na condição isolada é o log de 2 dividido pelo log de 1,1. E aí, senhores, temos o t na situação de usar os dois logs. Então, vai ficando o 0,301, que é o do 2, e o do 1,1, 0,41. Senhores, dividindo o 0,301 por 0,41, ficamos com 7,341. Ou seja, em outras palavras, 7 meses e 3,41 milésimos do mês. Que aqui você querendo ainda pode dar uma resposta um pouquinho mais esticada, porque este M aqui equivale a 30 dias. E para você fazer isto, é só você pegar o 0,341 e multiplicar por 30, que você encontra esse milésimo do mês, né? Ou seja, em dias, em meses, em dias, o tempo que a vaquinha do Hélio gasta para chegar ao seu dobro em peso são 7 meses, aproximadamente, né? Aí 7 meses, e o 341 vezes o 30 dias é o 10 dias, 23 centésimos. Então, senhores, aí um probleminha que pode servir de modelo para vários e vários outros, você usando ou buscando a fórmula do montante composto. Senhores, uma da FIC vem assim: a produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Um certo ano ela produziu 1000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei Y igual a 1000 vezes 9 décimos elevado a X. Agora vem um pedido. O número de unidades produzidas no segundo ano desse período de recessão ou recessivo foi de... Temos aí as opções. Então vamos batalhar da seguinte forma. Solução. Vamos tomar aqui a função que ele dá, né? O Y é f de x. É o 1000 vezes o 0,9 elevado a x. E agora, senhores, em condições do número de unidades no segundo ano, que é o pedido do problema. O que é que você faz para você calcular
o valor dessa função no segundo ano? Só você aplicar, senhores, o f de 2. Né? Temos a lei da função, e aí então, aplicando o f de 2 nessa função, você vai ficar a depender de quem? Ó? F de 2 é o 1000 vezes o 0,9 elevado ao x. Senhores, aplicando então o 0,9 à potência 0,9 ao quadrado, é o 0,81. E multiplicando o 1000 pelo 0,81, a produção então nesse segundo ano, senhores, é o 810. Ou seja, resposta do problema, opção D. Então, senhores, aí uma aplicação de mais uma condição exponencial do que logarítmica, né? Mas que serve de modelo para muitos e muitos outros probleminhas. Senhores, vamos a uma da Cesgran-Rio. O pH de uma solução é definido por pH igual ao logaritmo de 1 sobre o H+. E quem é o H+? O elevado ao mais. É a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução. Ele interessa o pH de uma solução em que a concentração de hidrogênio equivale a 1 vezes 10 a menos 8. Senhores, para chegarmos a esse problema, que envolve aí no caso um pouquinho o logaritmo, vamos ficando com o dado do problema em relação, digamos, à função. pH é o logaritmo de 1 sobre o H concentrado. O pH é o que interessa de quem? De uma solução em que a concentração de hidrogênio é 1 vezes o 10 a menos 8. Vamos dar logo uma arrumadinha nisso aqui. Ou seja, podemos então dizer que a concentração de hidrogênio em íons gramas por litro equivale 1 vezes o 10 elevado a menos 8, é o 10 a menos 8. Então, senhores, para concluir o problema, praticamente, vamos substituir, né, esse H+, a concentração do hidrogênio, na forma função. Ou seja, podemos usar aqui, substituindo o H+, repetimos o restante, substituímos só o H+, que é o 10 elevado a menos 8, ficamos a depender do pH, né, valendo quem? O logaritmo de 1 sobre o 10 a menos 8. Senhores, para chegarmos ao final do problema, vamos recordar aqui um pouquinho a propriedade do quociente, então da divisão, do logaritmo. Se temos logaritmo de A sobre B em uma base A, lógico, todos encarados com as devidas condições de existência, ficamos com o logaritmo de A, na base A, menos o logaritmo do divisor, na mesma base. Então, é o que vamos aplicar aqui, né? Ou seja, ficamos com o logaritmo de 1, na base 10, que é o que está, menos logaritmo de 10 elevado a menos 8, na base 10. Senhores, para concluir o problema, vamos lembrar também duas propriedades de decorrência, né? Se temos logaritmo de 1 em uma base com devidas condições de existência, isso vale 0, que é o caso do log de 1 na 10. E aqui, novamente, a propriedadezinha do tombo, né? Logaritmo de b elevado ao p na base A, trazemos esse p expoente em produto, antecipando o log, fica log de b na A. É o que vamos usar aqui, né? Ficamos então com o nosso pH valendo 0, que é o log de 1 na 10, menos o 8, cuidado, esse menos primeiro é o que já está, o menos que está no parênteses, antecipando a 8 é o que vem, vezes o log de 10, na 10. Outra lembrada, logaritmo em que o número é igual à base, com as devidas condições de existência, que é o caso do log de 10 na 10, vale 1. Então, senhores, o pH vai ficando 0, menos por menos, passamos a trabalhar com mais, vezes o logaritmo de 10 na 10 é 1. Conclusão, pH 0 mais 8, 8. Opção da questão, senhores, opção D. Então, senhores, aí uma questão que se repete bastante, né? Sobre o pH de uma solução. Bom, gente, no mais, deixamos aqui 12 questões para os senhores. Aqui nós temos as 4 primeiras, que precisam necessariamente de um grau de conhecimento bem razoável, mas é bom tentar, tá, gente? Essas questões aqui são mais para o pessoal que já está, digamos, em um pré-vestibular. Bom,
Agora aqui temos mais outras bem mais simples, né? Fazendo aí um total de 12 questões. Esperamos que o gabarito esteja correto. No mais, senhores, deixamos aqui mais uma vez a nossa linda Praia das Águas Belas, com a nossa igrejinha de São Francisco, né? E bons estudos e até a próxima.